vou conversar agora com o professor e escritor José Filho. Ele é autor do livro Mestre de Si Mesmo. Olá, professor José Filho, bom dia. Bom dia, Carla. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Mistura. Tudo muito jóia? Muito obrigado, tudo ótimo. Isso. E quando eu vi o teu livro, eu fiquei encantada. E eu acredito, assim, que essa obra tem um sabor especial para você. Você é professor também, né? É um apaixonado por letras, pela leitura. Mas eu acho que essa obra aí, ela tem um porquê na tua vida, né? Além da Covid-19, de tudo, tem um tchan. Tem, mas eu quero começar lhe presenteando. Então esse aqui é o livro que a nossa querida Carla Berger está falando. Quero lhe presentear, olha aí, espero que você possa desfrutar. Mestre de Si Mesmo. Inclusive, esse livro ele foi lançado lá na Livraria Anchieta. Sim, na Livraria Anchieta. Livraria Anchieta, que é da família do meu marido. Que ótimo, que maravilha. Mandar um beijo grande aí para a Érica Marinho, para o Nilo Marinho, para todos da Livraria Anchieta. O avô do meu marido, o seu Nilo Marinho, ele foi o primeiro livreiro do Piauí. Que bacana. Né? E a Livraria Anchieta é uma das livrarias que faz parte realmente assim dessa história de vida desse grande homem, né? Desse grande empresário que foi o primeiro livreiro do Piauí, o Nilo Marinho. E eu estou vendo inclusive aí as fotos do lançamento que aconteceu lá na Livraria Anchieta, né? Que é uma ótima livraria, muito acolhedora, e eu quero dizer que a sua equipe me acolheu. Então essa é a mensagem que eu quero transmitir hoje, aproveitar esse espaço para falar de acolhimento. Acolhimento. Então o que leva as pessoas a se sentirem depressivas, angustiadas ou ansiosas, muitas vezes é a falta de acolhimento. E se você me permite, talvez há umas 2 ou 3 semanas atrás, minha filha mais velha me disse: papai, você não me ama. Eu tomei um susto. Menina, deixa de besteira, cala a boca. Então eu dei aquele corte, leve, mas foi um corte. Sim, e depois eu encontrei, aí depois eu encontrei um grande amigo, um psicólogo, não faz isso, não. Mas por que, fulano? Porque se você não dá o acolhimento para ela, e se você continuar tipo com essa brincadeirinha ou esse corte, mesmo que não seja intencional, mas você dá um sinal para ela que ela não pode se abrir contigo. É verdade. Olha que perspicaz aquele psicoterapeuta, caramba, a psicoterapia é fantástica. E a gente também precisa aprender um pouquinho, mesmo que a gente não vá para uma faculdade de psicologia, a psiquiatria ou a psicanálise, mas a gente pode aprender, e esse é um dos objetivos do livro, é dar ferramentas para o autoconhecimento. Então, muitas vezes o jovem, ou até mesmo o adulto, dá alguns sinais e a gente finge que está tudo bem, aí empurra para debaixo do tapete. Só que um dia o sujo vai ficar tão intenso que a gente vai ter que fazer uma limpeza, faxina, e aí vai dar muito mais trabalho. E em alguns casos pode ser relativamente tarde, ou tarde mesmo, falando do chamado suicídio, ou de lesões, porque tem as chamadas autolesões, que é um passo a menos, ou um degrau a menos anterior ao suicídio. Então, nós inclusive estamos no mês de setembro, que perfeito. A gente tem aí o Setembro Amarelo. Durante muitos anos da minha vida, enquanto jornalista, a gente não podia falar sobre suicídio. Inclusive, a gente não podia mostrar a realidade, porque entendia-se antigamente que quanto mais a gente falava, mais a gente produzia nas pessoas isso, né? A gente vai falar sobre o suicídio e outras pessoas vão assistir. Então, era algo que era escondido, né? E aí, com o passar dos anos, a psicanálise, a psiquiatria, a psicologia, eles foram entendendo, baseado em inúmeros estudos, que é preciso a gente falar sim isso. A gente precisa entender também que a gente não pode banalizar os sinais que aparecem. Isso que você falou em relação à sua filha é muito interessante. E a gente precisa entender que muitas vezes, dentro da nossa casa, existem os sinais e a gente não tem essa noção, né? Por isso que muitos casais vão a um divórcio. Porque não vão percebendo os sinais, ou quando percebem, não conseguem lidar com aquilo. Eu, por exemplo, eu sou divorciado, mas hoje eu mantenho um relacionamento com a minha primeira esposa, porque separado sim, mas para ser ex-amigo, isso não existe. Então são muitos os caminhos que podem levar aos estados depressivos. Eu tenho uma pessoa na família, que assim como você,
é uma mulher guerreira. Na verdade, eu tenho várias guerreiras, a começar pela minha mãe, Sim. que tem 85 anos, e lá ela tem o orgulho de dizer, aqui tudo eu paguei metade com seu pai. Não foi aqui não é casa de homem, não, aqui é casa de mulher. Enfim, eu tenho 2 irmãs, tenho mãe, tenho tias, tenho primas. E você, que é nossa secretária de Políticas para as Mulheres, e eu vou te citar rapidamente, sem dizer o nome, claro, mas ela é uma guerreira dessa nossa grande família, e ela uma vez disse assim, eu tenho bipolaridade, e daí? Aí isso pegou. E foi interessante porque numa entrevista ela disse isso, então eu estou aqui hoje no seu sofá para dizer, eu já experienciei crise de ansiedade, e daí? Eu já experienciei depressão, e daí? Que muitos psicoterapeutas ou médicos ou demais profissionais da área de saúde têm dificuldade de acolher melhor quando alguém chega com uma ansiedade profunda ou uma depressão, porque talvez nunca tenha passado. Então não é só técnica, a técnica é importante, mas além da técnica tem toda uma sensibilidade. Para você ter uma ideia, quando eu passei pela crise de ansiedade, um determinado profissional tentou me convencer a 1 mês de licença. E é como se eu ouvisse uma vozinha no meu interior, não faça isso, vai piorar. Aí eu aceitei 1 semana, a pior coisa que eu fiz na minha vida. Já pensou? Porque eu fiquei em casa me sentindo um inútil. Não estou dizendo que você tem que seguir meu exemplo, eu estou falando da minha situação. Para mim foi pior, porque a lição, qual foi a lógica do especialista, do ou da profissional que me atendia na época? É melhor você ficar em casa que as pessoas vão notar que você está diferente. Que é isso? Eu tenho que me esconder agora das pessoas? Então por que eu não posso dizer, eu estou mal, eu emagreci 14 quilos em 1 mês e meio, e daí? Eu estou devendo algo para alguém, mas na época algumas pessoas não tiveram essa sensibilidade. E sabe o que é mais preocupante nos dias atuais, José Filho? É a rede social. Também. Ela tem sido um gatilho, né? Para muitas pessoas, inclusive assim, os jovens me preocupam muito. Eu tenho 2 filhos jovens. Outra coisa que ajuda a gente, ler. Chegar lá na minha casa, hoje eu vou ler seu livro. Obrigado. Eu vou ler esse livro. Enquanto eu não termino de ler, eu não me aquieto. Interessante que ele é trilingue. Né? É uma inovação, é uma inovação no mercado editorial. Muito bacana mesmo. Achei fantástico. Porque assim, você passou por dificuldades para fazer esse livro? Sim, pra editar, passei. Eu passei quase que 8 meses escrevendo. Esse livro aqui é voltado para que público? Vamos lá, 3 públicos principais, Carla. O primeiro, aquelas pessoas que estão passando por algum tratamento emocional, que estão sentindo algo relacionado à ansiedade, angústia, pode ser depressão, bipolaridade. Então, pessoas que estão buscando mais auxílio, mais ferramentas, porque quem cura não é nunca o terapeuta, não é o profissional, quem cura é a própria pessoa. O terapeuta, nós apenas encaminhamos, conduzimos um processo para que a própria pessoa se cure. Não é o remédio que cura, o remédio é um processo, ele é um caminho para ajudar o nosso sistema imunológico a realmente nos tratar, nos curar. O segundo público são os profissionais de saúde, que já estão no outro lado da ponta. E o terceiro, para quem busca conhecer mais sobre si mesmo. Então, conhecer a si, como já dizia Sócrates, e eu coloco ele bem no início do livro, é fundamental. Ele pegou essa frase do templo de Delfos, olha que eu estou falando de 400, 300 anos antes de Cristo. Já estava escrito nesse templo na Grécia Antiga, em Atenas, homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Então a gente busca conhecer os outros, o que o professor faz, o que o governo faz ou deixa de fazer, o vizinho, mas quais são as minhas angústias, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, o que é que eu tenho vontade de fazer, quais são as minhas metas. Então são perguntas, autoanálises, autorreflexões que a gente precisa se fazer sempre. Olha, eu estou vendo aqui que a sua obra é trilingue, é maravilhosa, porque ela é português, inglês e espanhol. Então, assim, ela reúne diversos artigos, né, seu. E ela foi lançada agora, dia 11 de junho, né? E foi lá na Nossa Senhora de Fátima, na Livraria Anchieta, como eu falei. E é uma oportunidade também, que eu achei muito bacana, porque geralmente, assim, como você tem aqui a leitura trilingüe, você também consegue entender um pouco a respeito do inglês, do espanhol, porque você já tem ela aqui, ó. E aí você já começa até a estudar. É uma forma também de você estudar. É como... O mais forte ainda, mais forte ainda, né? Eu amei o livro. Muito obrigada pela dedicatória, tá? Parabéns.